Falar de privilégio não é ofensa pessoal, é análise estrutural. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você não derrota um sistema injusto jogando com as regras que ele escreveu. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O povo precisa participar, não como figurante, mas como protagonista da política. Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. É matéria-prima do pensamento. Prima do pensamento. Pensamento. Bem-vindos ao Imprevistos do Caos. Olá a todos, que bom estar aqui de novo. No nosso encontro passado, a gente falou bastante daquela crítica do Freire à educação bancária, né? Lá do capítulo 2 da Pedagogia do Oprimido. Isso, aquela ideia do conhecimento sendo depositado no aluno, como se ele fosse um cofre vazio. Marcante. Exatamente. E hoje a gente dá um passo adiante e entra no capítulo 3, que é central. A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Ou seja, vamos tentar entender o que é esse tal de diálogo para o Freire, porque é tão vital para ele, para essa educação que liberta mesmo. Pois é, a ideia é ver como ele amarra isso tudo, diálogo, palavra, ação, reflexão, e como isso se liga com mudar o mundo, né? Como o diálogo vira essa ferramenta contra a opressão. Fico pensando, será que a gente dialoga de verdade? Ou muitas vezes é só um falando depois do outro, monólogos disfarçados? Uma provocação boa para começar. Com certeza. E é para isso que a gente está aqui, né? Afinal, aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. Então vamos lá. Freire parte da palavra como essência do diálogo. Mas não é qualquer palavra, certo? Tem um detalhe aí. Não mesmo. Para ele, a palavra autêntica, a palavra, digamos, verdadeira, tem que ter duas coisas juntas, inseparáveis: ação e reflexão. Ação e reflexão? Isso. E a junção radical dessas duas coisas ele chama de praxis. Se você tem uma sem a outra, a palavra fica capenga, fica inautêntica. E ele é taxativo. Não há palavra verdadeira que não seja praxis. Puxa, isso é muito forte. Quer dizer que falar de verdade, então, não é só descrever, é agir, é transformar. Exatamente, é transformar o mundo. A palavra ganha essa força. E ele alerta para os perigos de separar essas duas dimensões. Por exemplo, se tem muita palavra, muito papo, muita reflexão, mas sem ação concreta, aí vira o que ele chama de verbalismo. O famoso blá blá blá, sabe? Uma palavra oca que não mexe com a realidade, não transforma nada. É alienada e alienante. Entendi, fica só no discurso. E o contrário, muita ação sem pensar. Também é problema. É o ativismo. Ação pela ação, sem refletir sobre ela, sobre seus rumos, seus porquês. Isso também não é praxis de verdade, acaba sendo uma ação cega, né? E tanto um quanto o outro, o verbalismo e o ativismo, impedem o diálogo real. Então, pro Freire, ser humano é poder pronunciar o mundo, dar nome, entender, modificar. E isso não é para poucos, é um direito de todo mundo. Ninguém pode fazer isso sozinho, nem impor sua palavra aos outros. Perfeito. E isso leva direto para como ele define o diálogo. Não é só uma conversa, um debate. Não. O que é, então? É o encontro das pessoas. Mas não um encontro qualquer. É um encontro mediado pelo mundo a essa realidade que a gente vive, para juntas pronunciar esse mundo, dar sentido a ele. É quase uma necessidade existencial para a gente se sentir mais humano. E tem um ponto importante que ele levanta. Esse diálogo só rola entre quem se reconhece como capaz de falar, de pronunciar o mundo, né? Exato. Ele diz que é impossível dialogar com quem quer negar esse direito aos outros, com quem tenta silenciar. Aí, a primeira luta é reconquistar o direito de ter voz, de ter a palavra. Faz sentido. Antes de dialogar, garantir que todos possam falar. E para não ter erro, ele também diz o que o diálogo não é. Sim, ele é bem claro nisso. Não é depositar ideias, tipo educação bancária. Não é só trocar ideia para consumir. Não é briga para ver quem está certo. Ah, isso é comum, né? A discussão para ganhar.
Pois é, e não é de jeito nenhum um jeito de dominar ou manipular o outro. Tá, se não é nada disso, o que ele é então na essência? É um ato de criação. É no diálogo que as pessoas juntas conquistam o mundo para se libertarem. Veja bem, não é um conquistar o outro, é conquistar o mundo juntas para a libertação de todos. Uma visão poderosa. Mas ele não para por aí. Ele fala que para esse diálogo acontecer de verdade, precisa de um terreno fértil, certas condições. E a primeira é surpreendente. Amor. E não é um amor vago, romântico. É um amor profundo pelo mundo e pelas pessoas. O amor, para Freire, é a base do diálogo. É um ato de coragem, um compromisso com a causa da libertação, especialmente dos oprimidos. Compromisso. Isso. Ele até diz que onde tem dominação, o amor fica doente. Vira sadismo no opressor, masoquismo no oprimido. Ele cita o Guevara falando que o revolucionário é movido por amor. É um amor político, entende? Entendo. Amor como compromisso com a humanização. Potente. E a segunda condição? A humildade. Não dá para dialogar de cima para baixo, né? Achando que você sabe tudo e o outro não sabe nada. Humildade é reconhecer que ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. É ver o outro como igual na busca. Sem humildade, você não se aproxima de verdade das pessoas. Sem arrogância, então? Ver o outro como parceiro, na busca? Amor, humildade. Qual a próxima? Uma fé profunda nas pessoas. Na capacidade delas de criar, de refazer, de aprender, de ser mais. Essa vocação que ele acredita ser de todo ser humano. Fé. Mesmo quando a situação parece sem esperança. Sim. E ele diz que essa fé tem que vir antes do diálogo. É a priori. Você precisa acreditar no potencial do outro, mesmo que ele esteja numa situação de opressão que negue esse potencial. Senão o diálogo vira farsa, vira manipulação, paternalismo. É uma fé crítica, não ingênua. Entendi a diferença. É uma aposta no outro. Então temos amor, humildade, fé e a confiança. Ela parece um pouco diferente. É diferente. A confiança não vem antes, ela nasce no diálogo, com o diálogo. É resultado das outras, do amor praticado, da humildade vivida, da fé demonstrada. E exige coerência total entre o que se fala e o que se faz. Ah, coerência. Fundamental. Falar de democracia e calar o povo. Impossível ter confiança. Falar de humanismo e tratar as pessoas com desdém. Mentira! A confiança precisa de testemunho, de prática real. Claro, a palavra tem que casar com a ação. E a esperança? Onde entra? O diálogo não existe sem esperança na mudança. Para que dialogar se a gente acha que nada vai mudar? Mas, de novo, não é esperar sentado, é a esperança de quem luta. Freire diz: movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. É uma esperança ativa. Esperança ativa, gostei. E a última condição? O pensar crítico. Essencial. O diálogo alimenta e, ao mesmo tempo, exige um pensar crítico. Um jeito de olhar a realidade, não como algo pronto, acabado, mas como um processo, sempre mudando, sempre em construção. O contrário do pensar ingênuo, que só aceita as coisas como são. Exatamente. O pensar crítico questiona, busca as causas, vê as conexões. Ele busca a transformação para humanizar mais o mundo. Freire até cita um autor, Pierre Furter, que fala em temporalizar o espaço, ou seja, ver a realidade na sua história, no seu movimento. Uau! Amor, humildade, fé, confiança, esperança, pensar crítico, realmente não é pouca coisa, são condições muito profundas para um diálogo acontecer. E como tudo isso se liga com o que se ensina na educação, o conteúdo? Então, a dialogicidade para o Freire já começa aí, antes mesmo do educador encontrar o educando. Começa quando ele se pergunta sobre o que a gente vai dialogar. Certo. E a resposta não pode vir pronta, não. De jeito nenhum. O conteúdo não é algo que o educador dá para o aluno. Freire usa uma imagem forte. É como se o educador pegasse,
aquilo que o povo já sabe, já vive, já sente sobre o mundo, mesmo que de forma meio confusa, fragmentada, e ajudasse a organizar, a sistematizar, a aprofundar. E aí devolve isso para o povo. Ah, interessante. Ele até cita uma frase, acho que do Mao por Mauro, algo como ensinar as massas com precisão o que recebemos delas com confusão. É isso. Exatamente essa a ideia. A educação vira algo feito com as pessoas, não para elas. E o ponto de partida são as experiências delas, a visão de mundo, os medos, os sonhos, as dúvidas, o que Freire chama de temas significativos. Temas significativos, então o currículo nasce daí, da vida das pessoas. Sim. Ignorar isso, chegar com um pacote pronto, mesmo que cheio de boa intenção, é o que ele chama de invasão cultural. É impor a sua visão. O lance é lutar junto com o povo, não salvar o povo ou conquistar para o seu lado. Então, o primeiro passo é escutar. Investigar a realidade, a consciência que as pessoas têm dela. Perfeito. Não adianta chegar com a mensagem salvadora. Precisa dialogar para entender como elas veem o mundo, quais são os problemas que elas sentem na pele. E a linguagem tem que ser a delas, tem que conectar com a realidade delas. E essa investigação da realidade dos temas nos leva aos tais temas geradores, certo? Isso mesmo, temas geradores. O que são exatamente? Como eles geram? São aqueles assuntos, aquelas questões que brotam da relação das pessoas com o mundo delas. Carregam as tensões, os problemas, as esperanças daquela realidade. São geradores porque eles têm o potencial de gerar debate, de gerar reflexão crítica e daí de gerar ação para mudar. Entendi. Eles são o combustível para o diálogo e para a ação. Exato. A investigação desses temas é o começo de tudo no planejamento da educação dialógica. O conteúdo não vem de um livro didático padrão. Ele é descoberto ali, naquela realidade, com aquelas pessoas. E essa investigação não pode ser feita como um cientista olhando um bicho no microscópio, né? Tem que ser dialógica também. Fundamental, o povo não é objeto de estudo, é sujeito da investigação junto com o educador. Investiga-se o pensamento, a linguagem, o jeito como as pessoas falam e entendem a sua vida. Freire baseia isso na própria diferença entre nós humanos e os outros animais. Nós temos consciência, história, transformamos o mundo. Temos a capacidade de olhar para a nossa própria vida e pensar sobre ela, né? Objetivar. Isso. E nessa relação com o mundo, a gente encontra o que ele chama de situações limites. Situações limites são os problemas, os obstáculos. São os obstáculos históricos concretos que a gente percebe e que parecem travar a nossa vontade de ser mais, de viver melhor. Mas, e aqui está o pulo do gato, quando a gente olha para essas situações com um olhar crítico, um olhar que o diálogo ajuda a construir, elas deixam de ser barreiras intransponíveis e viram desafios, problemas a serem resolvidos. E é aí que pode aparecer o tal do inédito viável. Inédito viável, adoro essa expressão. O que significa? É aquela possibilidade de mudança, de superação que a gente não enxergava antes, mas que se torna visível quando a gente analisa criticamente a situação limite. É tipo descobrir uma porta onde só se via a parede. Freire cita Vieira Pinto, um filósofo brasileiro, para dizer que o limite não é o fim, é a fronteira entre o que a gente é e o que a gente pode ser, o nosso mais ser. E os temas geradores nascem dessas situações limite, dessa busca pelo inédito viável. Totalmente ligados. Os temas geradores são como a carne das situações limites. Eles expressam as contradições ali presentes e as ações para superar essas situações são os atos limites. Se a gente não tem essa percepção crítica, fica preso na situação limite achando que é destino, sabe? Fatalismo. Aí os temas ficam escondidos. E esses temas aparecem em vários níveis, como se fossem círculos. Temas mais amplos, universais, tipo dominação versus libertação, temas do continente, do país, como desenvolvimento e subdesenvolvimento, e temas bem locais da comunidade. Até o silêncio sobre algo pode ser um tema gerador importante, indicando medo ou pressão. Entendi.
Então a investigação quer entender como as pessoas veem o mundo agora, a consciência real, mas também quer ajudar a enxergar essas possibilidades de mudança, o inédito viável, a consciência máxima possível. Eles citam os sociólogos, né? Goldman, Nicolai. Isso. E como fazer essa investigação? Não tem receita, mas Freire aponta um caminho, uma metodologia. E insiste, tem que ser um processo educativo em si, criativo e, claro, dialógico. Pesquisador e comunidade são parceiros, co-investigadores. Pensar com o povo sobre a realidade deles. E como seria esse processo? Na prática, quais os passos? Bom, de forma geral, ele sugere algumas etapas que se conectam. Primeiro, uma aproximação, uma imersão mesmo na vida da comunidade. Ganhar confiança, observar o dia a dia, o trabalho, o lazer, ouvir a linguagem, as conversas e, muito importante, chamar gente da própria comunidade para ser co-investigador desde o começo. Juntos, analisam o que viram e ouviram, buscando as contradições centrais daquele lugar. Ok, identificar as contradições. E depois? Aí vem a codificação. Pegam algumas dessas contradições e criam uma representação visual ou oral. Um desenho, foto, uma pequena encenação. Essa codificação tem que ser algo que as pessoas reconheçam da vida delas, mas que provoque, que faça pensar, que não seja óbvia demais nem difícil demais. Tem que abrir para várias leituras, sabe? Um leque temático. E essa codificação vira o ponto de partida para a discussão. Isso, nos círculos de investigação temática. São grupos onde se apresenta a codificação como um problema a ser desvendado. O facilitador ajuda com perguntas, estimula todo mundo a falar, a dar sua interpretação, a conectar com a própria vida. É aí que os temas geradores vão aparecendo com mais força. E tudo é registrado, gravado, anotado. E quem analisa tudo isso depois? Só a equipe de fora? Não, de jeito nenhum. A análise interdisciplinar é feita pela equipe toda, incluindo os investigadores locais. Olham juntos as gravações, as anotações, identificam os temas principais, os que estão mais escondidos, tentam entender os núcleos desses temas. Às vezes eles percebem que falta algum conceito para ajudar a amarrar as ideias, aí podem introduzir um tema dobradiça. Tema dobradiça. Tipo o conceito de cultura, por exemplo. Pode não ter surgido diretamente, mas ajuda as pessoas a se verem como produtoras de cultura, capazes de mudar o mundo, ajuda a conectar os pontos. Entendi. E com essa análise toda, o que se faz? Se elaboram materiais didáticos novos, novas codificações, talvez textos simples, fotos, slides, que agora já trazem os temas que foram investigados e organizados. E aí, o passo final, que é a devolução. Esse material volta para as pessoas, não como aula pronta, mas de novo como problemas para serem discutidos, aprofundados, agora nos círculos de cultura, que dão continuidade ao processo de aprender e agir. Freire também diz que se não der para fazer a investigação completa, dá para começar com alguns temas básicos, como o próprio conceito de cultura, e ir investigando os temas específicos a partir do que surge nas discussões do grupo, sempre problematizando. Fica muito nítido, né? Para Freire, não tem como pensar em educação para a liberdade sem o diálogo. E não um diálogo qualquer, mas esse diálogo profundo, que exige amor, humildade, fé, confiança, esperança, pensamento crítico, tudo isso. Postas, mas com perguntas sobre a realidade. Com a investigação feita junto com as pessoas, sobre os temas que realmente importam para elas, para que elas mesmas possam, como ele diz, pronunciar o seu mundo, e pronunciando possam transformá-lo, virar sujeitos da própria história. E isso deixa a gente pensando, né? O quanto a gente realmente pratica isso hoje. Na escola, na política, nos movimentos, até no nosso dia a dia. O quanto a gente está aberto para esse diálogo freiriano ou ainda está preso no modelo de depositar informação ou de querer impor nossa visão. E mais ainda, o que a gente precisaria fazer para criar mais espaços assim? Espaços onde a palavra de todo mundo seja ponto de partida para entender e agir juntos. Como a gente faz para que esse inédito viável tenha chance de aparecer nesses encontros? Perguntas importantes. Ficam ecoando. E nos lembram sempre,
Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. Até a próxima. Até lá.